Glórias a Deus. Se tiver mais algum recado, depois vocês me lembram, tá bom? Por favor. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Já fomos muito ministrados essa noite pelos louvores. Aleluia, pela palavra da abertura. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus é fiel, irmãos. Sempre será. Glória a Deus. Coloque aí na sua Bíblia, ou aqui no Data Show, queridos, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do verso 13. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou pedir para você fazer nesse momento. Eu gostaria que você falasse para o seu irmão algo. Diga assim para ele: hoje é noite. Está muito fraquinho. Fala para ele: hoje é noite de você ressincronizar o seu sentimento com o que Deus já fez por você. Vamos falar de novo? Hoje é noite de você ressincronizar o seu sentimento com o que Deus já fez por você. Amém? Pastor, o que é isso? Vamos para a palavra. Amém? Lucas 24, 13, você pode acompanhar aqui na sua Bíblia. Aqui, a minha Bíblia com o Data Show, geralmente é a tradução, a versão NVI. Então, você quiser acompanhar para ficar igual, fica à vontade, tá bom? Vamos ler, é um pouquinho extenso, queridos. Nós vamos ler do 13 até o 35. Mas vamos ler a palavra nessa noite. Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. E Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou a Jesus: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. E eles disseram: o que aconteceu com Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram.
Aí Jesus respondeu: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Aleluia. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Tinham andado 11 quilômetros. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, talvez para quem não sabe, essa palavra é muito conhecida como os dois discípulos no caminho de Emaús. Estavam indo embora. O texto que nós lemos começa dizendo assim: e no mesmo dia, versículo 13. Mas que dia é esse? Nós estamos aqui diante do domingo da ressurreição. O domingo da qual Jesus ressuscitou. Jesus apareceu a Maria. Jesus disse a Maria: vá contar aos outros, fale para eles me esperarem na Galileia. Isso bem de manhã. Só que à tarde, findando o dia, dois discípulos estão retornando para suas casas, para Emaús. E estão retornando tristes, estão retornando abalados. Eles estão se sentindo abandonados, órfãos. Por quê? Porque eles colocaram todas as suas esperanças e concentraram tudo isso na pessoa de Jesus. Mas pela fala do discípulo, você percebe que ele está arrasado. Ele está completamente destruído. Ele, seu companheiro. Por quê? O texto diz para nós, queridos, que eles estavam esperando que Jesus fosse aquele que iria redimir, trazer redenção a Israel. Mas eles aguardavam uma redenção diferente da qual Jesus disse que iria acontecer. Por favor, queridos, Mateus capítulo 16, verso 21. A partir desse texto eu quero falar um pouquinho sobre o que eles estavam pensando sobre Jesus, o que realmente eles achavam. Jesus, olha esse versículo, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos,
dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus diz isso aos seus discípulos, não foi só uma vez. E ele diz: eu vou a Jerusalém, é necessário que eu vá, mas quando chegar lá, vai acontecer isso comigo, eu vou ser entregue nas mãos deles, eles vão judiar, eu vou ser açoitado, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Mas eu vou ressuscitar. Só, irmãos, que tinha um problema. Você pode ir para o 22, por favor, filho? Aí quando Jesus termina de falar isso, o Pedrão chama Jesus de lado, chama ele à parte: Senhor, vem aqui, vem cá, vamos conversar. E começou a repreender Jesus. Você consegue imaginar isso? Pedro chama Jesus de canto. Jesus falou que vai ser morto, Jesus falou que vai ser espancado, que vai morrer e que vai ressuscitar. Aí o Pedro fala: Senhor, vem cá, vamos conversar. Aí Pedro começa a repreender dizendo: nunca, nunca, Senhor, isso acontecerá contigo. Pode pôr o próximo? Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Bem, queridos, voltando ainda só um pouquinho, quando Jesus repreende Pedro agora, falando: para trás de mim, Satanás, você não vai me impedir, você está querendo ser pedra de tropeço, mas não, aqui não. Um pouquinho antes, pouquinho mesmo, Pedro disse assim a Jesus, quando Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Ah, dizem que o Senhor é isso e aquilo, mas e vocês? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só o Pedro tendo uma revelação do céu a respeito de quem é Jesus. Mas minutos depois que Jesus falou: olha, vai acontecer isso comigo, Pedro falou: não, contigo? Não, Nanina, não vai mesmo. Jesus virou para ele e falou: você não vai me atrapalhar não, você que está agindo aí não vai me atrapalhar não. Porque você que está agindo aí só pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas de Deus. Aí, irmãos, o que acontece? Os discípulos, os que estavam próximos de Jesus, tinham a mesma ideia que Pedro tinha. E que ideia era essa? Que Jesus, como Messias, como Redentor, assim como esse discípulo no caminho de Emaús disse, eles achavam que Jesus viria para reinar na Jerusalém terrestre, que o Messias viria resolver os problemas deles com Roma, que Jesus tiraria a opressão romana, a escravidão terrena, e Jesus não veio fazer isso. Jesus veio nos libertar do pecado, do inferno. Jesus veio resgatar a nossa alma. Jesus veio para transformar a nossa vida. Mas aqueles homens achavam que Jesus iria redimir eles, redimir Israel de uma outra forma, com uma outra maneira, com um outro olhar. Eles achavam que Jesus resolveria os problemas momentâneos dele, aquela situação opressora, aquela situação que eles estavam passando, tributos altíssimos, opressão. Aí a gente se pergunta: mas como que pode Deus permitir o seu povo ser oprimido? Como que pode Deus permitir o seu povo, que Ele escolheu,
Israel é uma nação escolhida a dedo. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, eu te farei uma grande nação. Quantos questionamentos nós já não tivemos a respeito? Por quê? Por que que o Senhor permite? Por que, Senhor? Agora voltando para o texto que lemos, o discípulo, os dois estão indo pelo caminho. Aí, queridos, o que acontece? Quando eles achavam que Jesus chegasse em Jerusalém, as coisas mudariam. Porque o que Jesus tinha? Jesus tinha poder. Jesus levantava paralítico. Jesus curava cego. Jesus ressuscitava morto. Lázaro estava fresquinho, tinha acabado de ressuscitar, fazia uma semana. E então na mente deles, quando Jesus chegar em Jerusalém, ele está falando isso aí, mas chegar lá as coisas vão mudar. Chegar lá, ele tem poder. Olha o que ele faz, nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem pode levantar morto. Nenhum homem pode levantar paralítico, abrir os olhos do cego. Tudo isso Jesus já tinha feito. Então no coração deles nutria o quê? Jesus vai chegar lá e ele vai tirar César da cadeira. Ele vai derrubar Herodes. Ele vai fazer uma transformação e ele vai reinar. Mas aí quando, irmãos, chega em Jerusalém. Aí detalhe, no domingo de Ramos, lembra do domingo de Ramos? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Irmãos, quando a cidade gritava isso, Hosana, liberta no Senhor, liberta no Senhor. Imagina a cidade na Páscoa, Jerusalém ficava triplicada de gente, era um alvoroço. Os oficiais já ficou desesperado, vai acontecer alguma coisa aqui. E os discípulos de Jesus, teve até dois que falou: Senhor, permita que no teu reino eu me sente à tua direita, eu me sente à tua esquerda. Olha a mentalidade dos discípulos, olha como eles estavam, irmãos, achando que era só aqui. Você consegue imaginar isso, pensar isso? Como estava a mente dos discípulos de Jesus? Mas Jesus chega em Jerusalém. E aí acontece exatamente o que ele disse que iria acontecer. Ele é traído. Por que Judas trai Jesus? Porque Judas achava exatamente que Jesus iria arrancar César da cadeira. E ele não admitiu isso. E então ele foi lá e fez. Aí, queridos, o que acontece? Jesus é entregue. Jesus é condenado. E Jesus vai para a cruz. E Jesus morre. E Jesus é sepultado. Quando esses discípulos viram isso, que realmente aconteceu isso, eles naufragam na fé. Eles ficam arrasados. Porque eles depositaram tudo, toda a esperança deles, tudo que eles tinham de expectativa a respeito desse homem, desse profeta. Que o Cleopas fala para Jesus, sem saber que é Jesus, no versículo 19, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes e os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, olha o 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Só quero parar um pouquinho aqui e dizer, talvez nós olhamos para Jesus assim também, que ele vai resolver as nossas questões aqui. Nós achávamos que ele iria redimir Israel, nós achávamos que ele ia nos tirar dessa opressão, nós achávamos que ele ia fazer isso por nós, mas está morto. Mas quer saber de um detalhe? Ele está falando isso para quem?
Jesus. Jesus está vivinho da Silva do lado dele. E ele não está vendo. Jesus está vivinho, ressuscitado do lado dele. E ele não está vendo. E ele está lamentando. Eu achava que ele ia nos redimir. Eu achava que eu não ia mais pagar tributo para César. Eu achava isso, eu achava aquilo. Aí, queridos, vamos trazer agora para nós o que muitas vezes nós viemos buscar. Que Jesus você vem buscar? O Jesus que você criou, que você idealizou, que resolveria todos os seus problemas? O Jesus que você idealizou, que resolveria tudo para você? Aí tem uma resposta de Jesus para eles. Nós achávamos que Jesus ia ser ele que ia redimir. Aí Jesus diz para ele, no versículo 25: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Eles estão esperando um Cristo, e Jesus está falando: vocês não entenderam nada. Como custa? Eu lembro da minha mãe: custa fazer isso? Como custa vocês entenderem? Como vocês demoram a crer? Vocês estão pensando só nas coisas terrenas. Lembra da resposta de Jesus para Pedro? Você é pedra de tropeço, só pensa nas coisas desta terra, não pensa nas coisas de Deus. A gente está muito enraizado aqui, irmãos, demais da conta, demais. Se esquece das coisas do céu, com facilidade, mas assim, com muita facilidade, se esquece. E Jesus está tentando explicar: vocês custam demais. Aí Jesus diz, o texto diz para nós, que no versículo 27, Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Começando por Moisés, irmãos, a antiga aliança de Moisés, do Gênesis até o Malaquias, fala de Jesus. Você sabia disso? O texto está dizendo que esse contexto todo, ele leva a Jesus. É por isso que nós anunciamos Jesus. Aí a gente pega um texto lá: eu vou pegar a espada que Josué usou, vou dar 7 voltas no muro, vai cair. Não é para fazer isso. Tudo representa Jesus, irmãos, tudo. E Jesus explicando para eles, desde o Gênesis até os profetas, explicando o que deveria acontecer com o Messias. Jesus está explicando para eles tintim por tintim, detalhe por detalhe. Aí muitas vezes a gente pega a Bíblia e abre ela lá atrás e quer repetir o que foi feito lá atrás por aqueles homens lá que Deus já usou lá atrás, e quer trazer para os dias de hoje. E agora, o tempo agora é para nós vivermos Cristo, o verbo de Deus que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós. E Hebreus 1:1, depois você pode pôr aqui, filho. A Bíblia diz: antigamente Deus falava aos nossos antepassados, aos nossos pais, pelos profetas. Olha aqui, no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Hebreus 1. Hebreus capítulo 1, verso 1. Amém? Agora o versículo 2. Mas, antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, correto?
Mas nesses últimos dias, nos tempos que Jesus se manifestou, ele falou por meio de quem? Do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Você quer ouvir Deus? Não é mais Moisés, não é mais Davi, não é mais Salomão, não é mais ninguém, é só Jesus. Está escrito. Agora Deus fala pelo Filho, a quem fez herdeiro de tudo. Tudo está nas mãos de Jesus. O que ficou para trás é história, é para nós conhecermos, amém, é importante conhecer, mas a aplicação é através do Filho. Do Filho. E como que eu ouço o Filho? Quem participou da célula do Sermão da Montanha vai saber o que o Filho falou. É só copiar o que o Filho ensinou. E não só o sermão, tantas outras coisas. Nós falamos de Jesus aqui, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo. Mas Jesus diz: vocês demoram demais para entender algumas coisas. Aí, irmãos, eu estava vendo no texto original o que Jesus disse aqui. Eu falei: tem coisa aqui, deixa eu caçar. Eu sou fuçado, deixa eu caçar. Aí no original, quando Jesus fala vocês demoram a entender, Jesus diz assim que você, é como se ele estivesse dizendo na nossa língua, claro, vocês estão sem sensibilidade de percepção. Vocês não estão perceptíveis, vocês não estão percebendo. E vocês estão atrasados nos seus sentimentos. Por quê? Porque eles estão contando para Jesus o que aconteceu na sexta. O que aconteceu na sexta? Jesus foi crucificado, foi morto. Está tudo acabado na sexta. Mas o homem está do lado deles, ressuscitado. E eles não estão percebendo. Os sentimentos deles estão presos na sexta. E Deus já fez o milagre no domingo. Ele já está ressuscitado, já está vivo. E está ali do lado. E eles, o sentimento dele está preso lá na sexta-feira, no dia da morte, no dia do desespero, da angústia, o dia que os sonhos deles foram por água abaixo. Os projetos que eles tinham, tudo que eles pensavam que Jesus iria fazer foi por água abaixo. Eles não creram no que Jesus disse, eles não acreditaram. Jesus falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Entrou por aqui, saiu por aqui, irmãos. Eles não creram. E quando eles viram o que aconteceu, eles naufragaram na fé. Jesus diz algo para mim e para você, a gente não crê. Aí quando a gente vê a realidade, a gente quer: não vou mais, vou abandonar, não quero mais, Deus esqueceu de mim. Eu entreguei tudo para Deus, eu fiz tudo o que eu podia fazer para Deus, mas Deus não correspondeu ao que eu fiz. Ao que você pensou, ao que você idealizou, bate com o que Jesus diz que vai acontecer? Eles estão presos no sentimento de morte, de angústia da sexta-feira. E Jesus está falando para eles: eu estou aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui, vocês não estão me vendo. Eu já ressuscitei. Quais são as últimas notícias? Olha que interessante, queridos. Jesus está indo com eles. E aí Jesus faz uma pergunta: o que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão discutindo? Aí o texto diz que eles param tristes. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Você estava em Jerusalém agora, final de semana? Você estava aqui sexta-feira? Você viu o que aconteceu sexta? Você viu o que aconteceu sábado? Você viu o que aconteceu? Hoje já é o terceiro dia. Hoje já é o terceiro dia. Você não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus pergunta assim para eles: que coisas?
Que coisas? Conta para mim. Refresca a minha memória. O que está acontecendo? É lógico que Jesus sabia, irmãos. Mas por que Jesus pergunta, que coisas? Vamos, põe para fora. Põe para fora. Que coisas? O que é que vocês estão tão angustiados aí? Por que é que vocês estão aí tão tristes? Que coisas? O que está acontecendo? E aí eles começam a pôr para fora. Aí Jesus só faz assim. Vocês não entenderam. Vocês estão sem percepção. Vocês estão muito enraizados aqui nessas coisas. Vocês perderam a percepção. Os sentimentos de vocês estão atrasados. Só faltou Jesus falar assim: olha aqui. Olha aqui. E o coração daqueles discípulos preso lá na sexta-feira. Presos no passadinho deles ali. Achou que não ia dar nada. Achou que, sabe? Eles achavam que tudo estava perdido, irmãos. Mas Jesus estava ressuscitado do lado deles. Quero dizer para vocês que hoje é noite de nós ressincronizarmos os nossos sentimentos ao que Deus já fez. Muitas vezes os nossos sentimentos estão lá na sexta-feira, mas Jesus está do seu lado vivo, ressuscitado, e a gente ainda está preso. É noite de nós atualizarmos os nossos sentimentos ao que Deus já fez. Eu não estou dizendo ao que Deus vai fazer, irmãos. O que Deus fizer a partir de agora é lucro. É isso que muitas vezes a gente não entende. A gente fica esperando Deus fazer, mas a gente não atenta, não está perceptível ao que Deus já fez. E Jesus disse: vocês demoram demais a entender. Vocês demoram demais, vocês estão presos a outras coisas. Está muito preso a qualquer outra coisa, menos atentos a vós. Jesus dizendo: eu vou ressuscitar. Vai acontecer tudo isso comigo, mas eu vou ressuscitar. Aí o que acontece, queridos? Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Aconteceu isso na sexta. E a presença de Jesus está ali dizendo também: vocês estão atrasados. A resposta é: a tumba está vazia. Eu não estou mais lá. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui juntinho, pertinho de vocês. Vocês ainda não estão me vendo, não estão percebendo que eu estou aqui. Mas as últimas notícias não são mais as da crucificação, mas as últimas notícias são a que eu já levantei do túmulo. Eu já não estou mais lá. Mas a gente demora a perceber isso. Porque a gente cria, irmãos, a gente cria as nossas ideias, as nossas idealizações. A gente cria coisas mais ou menos assim. A gente idealiza que Deus vai fazer algo e a gente acha que Ele vai fazer aquilo que a gente acha que Ele vai fazer. Aí não acontece aquilo que a gente acha que Ele vai fazer, a gente se frustra. Então é por isso que nós precisamos de intimidade com Deus. Por quê? Porque com intimidade você vai saber o que Ele vai fazer. E aí, sabendo o que Ele vai fazer, você não se frustra. Porque se Ele falar para você passar pelo vale, você vai passar pelo vale, sabendo que Ele está com você. Se você tiver que escalar montanhas, você vai escalar montanhas sabendo que Ele está com você. Mas aí nós dizemos assim: não, Senhor, por favor, passa comigo por essa campina. Eu vou caminhar por essa campina. Não tem relevo nenhum, é plano. Vamos comigo. Mas Deus falou: não, o caminho não é por essa campina. Primeiro você vai ter que descer lá. Você vai passar lá por aquele vale da sombra da morte. Mas lá na frente tem uma campina, mas primeiro é o vale. Mas aí a gente não acredita. Deus fala que a gente vai fazer isso ou vai fazer aquilo, a gente não acredita. Aí a gente faz o quê?
toma as nossas atitudes. Aí acontece, conforme a gente não acredita que vai acontecer, a gente fica igual os discípulos, triste, desanimado, desiste. Eles estão voltando para casa, desanimaram, estão indo para Emaús. Essa viagem para Emaús é uma viagem de alguém que desistiu. O homem está morto. Sexta-feira morreu, sábado, domingo à tarde, vamos embora. Acabou. Mas sabe o que é lindo? Que eles estão indo embora no domingo à tarde, desanimado, mas Jesus vai atrás. Jesus vai atrás. Talvez hoje à noite você esteja aqui querendo ir embora. Talvez você esteja igual aos 2 discípulos. Não aconteceu o que você esperava. Passou 3 dias, eu vou embora. Chega, para mim não dá mais. Aí de repente ele chega no caminho. De repente ele aparece no caminho. O que vocês estão conversando? O que está acontecendo? Fala para mim, quais novidades, quais notícias? Fala para mim. Às vezes ele vai puxar a sua orelha, falar assim: você está demorando demais para entender. Já falei para você. Lembra quando eu falei para você que eu ia morrer? Lembra quando eu falei para você que eu ia ser crucificado? Vocês não acreditaram. Mas Ele é misericordioso, irmãos. Nosso Deus é um Deus misericordioso. E o que acontece? No final da trajetória, Jesus faz assim: olha, agora eu vou seguir viagem. Até então, Ele não fala quem Ele é. E os discípulos não percebem. Eu vou seguir viagem, mas aí os discípulos falam assim: não, não vai não. Fica conosco, já se faz tarde. Vem ficar aqui com a gente, vem dormir aqui em casa. Vem ficar aqui com a gente. Jesus aceita e fica com eles. E aí quando eles estão à mesa, Jesus ora, apresenta o pão, parte o pão, distribui. Irmãos, aí eles vêm. Aí eles vêm. Aí os olhos deles se abrem. Aleluia. Eles veem aquele Deus poderoso, a qual eles andaram juntos, e falou: ah, é Ele. Mas naquele mesmo momento que o pão é partido, ele some. Imagina isso. Ali a mesa, comunhão. Mesa é comunhão, é intimidade, é aproximação. A hora que o Senhor fez parte da mesa deles, eles viram e sumiu. Aí eles ficam atônitos e perguntam: você viu como o nosso coração queimava enquanto ele falava? Você viu enquanto ele expunha as escrituras para nós, contando tintim por tintim o que ia acontecer? O nosso coração queimava, ardia. Aí o texto diz que imediatamente, irmãos, meu Deus, quando Jesus ele se manifesta, irmãos, a nossa vida muda. Imediatamente eles voltam os 11 quilômetros que eles andaram. Era a pé, tá? Não é igual hoje não. Eles voltam os 11 quilômetros, vai lá para Jerusalém. Chega lá, já recebe a notícia. Pedro viu ele também, ele está vivo. Aí ele começa a contar, nós também. Eles começam a contar o que aconteceu. É que nós não lemos, mas se você ler a sequência, enquanto eles estão falando sobre isso, Jesus aparece para todo mundo no cenáculo e diz: paz seja convosco. Aleluia. Ali, enquanto eles falavam sobre isso, o próprio Jesus chega ali naquele lugar e diz: paz seja convosco. Aleluia. Não demore a saber o que Jesus Cristo fez por você. E não duvide. Não duvide. Não faça planos sem Ele. Não pense que Ele veio para satisfazer os seus desejos. Não pense que Ele veio para resolver os seus problemas momentâneos. Jesus não veio para reinar na Jerusalém terrestre. Ele veio abrir o caminho da Jerusalém eterna. Foi isso que Ele veio fazer. Nos levar de volta para casa.
Então não se apeguem muito às coisas daqui, queridos. Eu sei que nós estamos aqui, nós temos que correr atrás de muita coisa, mas não deixe as coisas desta vida ocupar o lugar dele no seu coração. Não vá embora. Não vá embora. Mas por mais que você tenha tomado a decisão, ou até já pensou em ir embora, quero dizer para você que Jesus, ele vai atrás e mostra para você, quem ele é. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Os nossos sentimentos muitas vezes estão ligados assim ao que nós achamos que Deus vai fazer para nós, a nosso benefício pessoal. Aí deixa ele apresentar para você os fatos atuais. Talvez a gente está preso lá naquela sexta-feira de agonia, de angústia. Meu Deus, ele vai morrer mesmo. Meu Deus, ele não ia nos libertar, ele não ia redimir Israel, mas eu estou vendo ele carregar uma cruz. Ele não ia me libertar, ele não ia fazer alguma coisa para me tirar dessa situação, mas eu estou vendo ele carregar uma cruz, ele vai morrer. Ele vai morrer e morre. E depois ainda vai ao sepulcro. Fica sepultado na sexta, no sábado. Os discípulos estão apavorados, com medo. Mas raia um domingo de manhã, irmãos. O choro pode durar uma noite inteira. Uma noite inteirinha. Mas a alegria vem pela manhã. Foi assim que aconteceu naquele domingo. Foi assim que aconteceu naquele domingo. Naquela manhã, o sol brilhou mais. Nunca mais o mundo foi o mesmo. Nunca mais. Por quê? Porque ele está vivo. E naquele mesmo dia tinha 2 querendo ir embora. 2 desistindo de tudo. 2 com medo, tristes, se sentindo órfãos. Mas aí de repente ele mesmo se apresenta. Ele mesmo encosta ali e fala: conta pra mim, o que é que vocês estão conversando? O que está afligindo vocês? Qual que é a situação que está afligindo vocês? Conta pra mim. Ah, mas Jesus é demais. Jesus não fez nenhum show. Olha, sou eu. Não. Jesus quis que eles falassem. Jesus quis ouvi-los. Você precisa falar com eles. Por que você está indo embora? Por que você está indo embora? As informações agora não são as informações da sexta. As informações agora são as informações do domingo. As informações agora não são mais aquelas informações da humilhação, da coroa de espinho, das chibatadas. Não. Foi necessário, foi. E ele foi até o fim. Mas agora é domingo. Agora ele está vivo. Agora ele está aqui, em espírito e em verdade. Então fala com ele. Atualize nessa noite os seus sentimentos. Sai da sexta-feira e vai para o domingo, que ele está vivo. Ele está vivo. Vivo. Muitas vezes a gente vem atrás de bênçãos, como está dizendo a canção. Meu Deus, a maior bênção foi levar você de volta para casa. Levar de volta para casa. Já está garantido isso. Esse caminho já está aberto. Agora as aflições ainda, Roma ainda continua te oprimindo. Roma ainda continua te afligindo. Mas você tem ele agora, você não está mais sozinho. Pede força para ele para encarar a realidade. A gente fica muitas vezes criando essas expectativas. A gente sai da realidade.
Volta para a realidade. Se a realidade sua é difícil, irmãos, porque a nossa realidade é difícil, você não está sozinho agora. Mas volta para a realidade. A realidade com Cristo, com Jesus ressurreto, vivo, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas põe para fora, fala com Ele, fala para Ele. Quais? Jesus já sabe o que eles estão falando, mas Ele está perguntando quais. Fala para mim. Aleluia. Você pode fazer isso agora, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer em qualquer lugar, mas fala com Ele. Se você quer ir embora, como esses dois discípulos estavam indo, quando Ele aparecer para você, como Ele está fazendo agora, aqui nessa noite, Ele está perguntando para você do que é que você está falando, o que vocês estão discutindo, conta para mim. Fala comigo. Fala com Ele, põe para fora. Não esconde nada não. Não tenha medo de ouvir a resposta que Ele vai te dar. Porque aqueles discípulos falaram o que eles estavam sentindo. Jesus falou: olha, mas vocês estão atrasados nesse sentimento aí. Esses sentimentos de vocês estão atrasados. Isso que vocês estão falando já não é mais real. O real sou eu estou aqui. O real sou eu e olha eu aqui. Nós precisamos mudar de nível. De nível, igreja, de nível. Confiar mais, crer mais. Jesus disse: vocês demoram a crer, então não seja alguém tardio em crer. Creia do seu coração. Tenha fé e creia. A fé, ela abre portas para nós, mas os nossos sentimentos estão presos. Sai dessa prisão nessa noite, sincroniza os seus sentimentos com a fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós pedimos nessa noite, Pai, que os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos se abram. Que os nossos olhos se abram para te ver, Senhor. Para ver, Pai, que o Senhor não está mais naquela tumba, que nós não estamos mais presos à sexta-feira. A sexta-feira foi necessária, mas já passou. Agora nós estamos aqui, Senhor, diante do Deus vivo, diante do Deus vivo. Estamos diante de Ti, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Para que a gente não fique, Senhor, presos ao passado. Para que a gente não fique preso, Senhor, a sentimentos, Senhor, que destroem, que corroem a nossa alma. Nós não queremos ficar presos nesses sentimentos. Mas nós queremos, Senhor, abrir os nossos olhos e Te ver. Porque quando nós vemos o Senhor, o nosso coração arde, o nosso coração queima, o nosso coração quer mais da Tua presença. Assim como aqueles homens, enquanto o Senhor falava, o coração ardia. E aí o que eles fizeram, Pai? Eles voltaram. Eles não ficaram mais ali. Por quê? Porque eles entenderam, o Senhor está vivo. Não faz sentido mais ir embora para Emaús. Eu tenho que voltar para Jerusalém. Ele está vivo. Aleluia, Ele está vivo. Eu não vou mais embora. Não vou ficar mais aqui nessa aldeia, nesse lugar, não. Não é para voltar. Não é para voltar, não é para desistir. Quando aconteceu com Pedro, aconteceu a mesma coisa. Pedro voltou a pescar. Pedro volta a pescar porque ele falou: não dá mais. E Pedro ainda tinha o peso de ter negado ele. Pedro estava desesperado porque Pedro negou. E ele está morto. E agora? Aí Pedro abandona tudo e volta a pescar. Mas Jesus vai lá, Pedro. Aleluia. Irmão, Jesus vai atrás. Sabia disso? Ele vai. Mas como que você está? Confia nele, pelo amor de Deus, confia nele. Pode não ser fácil.
Pode não ser fácil, as tribulações, as dificuldades podem ser terríveis. Mas confia. Jesus vai atrás de Pedro. Pedro, tu me amas? Eu encontrei, fui encontrado por ti. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu fui encontrado. Jesus volta para sarar você, volta para curar você. Por mais que você já pensou em ir embora, por mais que você tenha negado, por mais que você tenha rejeitado Ele, Você juntou os meus pedaços os discípulos todos sumiram. e me fez de novo. Quando Jesus foi preso, todos, exceto João, todos desapareceram. Todos desapareceram. Jesus, Jesus, Mas Jesus foi atrás deles. és o nosso tesouro. Não é hora de parar. Parar não. Tudo que fazemos aqui é por ti. Volta. Se você estava indo embora para Emaús, volta para Jerusalém. Volta. Não existe A hora que você voltar, você vai encontrar os demais. Você vai falar, ele está vivo. E de repente ele mesmo aparece e diz: paz seja com vocês. Os meus olhos viram o rei. Que a minha paz esteja com vocês. Aleluia. Que a minha paz permaneça sobre vocês. Conheça mais Jesus Cristo, aquele a qual você diz que serve. Lembre-se de Moisés aos profetas, todos falam de Jesus. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Antigamente Deus falava pelos profetas, sim, mas agora fala pelo Filho. Conheça Jesus.